Bom dia, Flor! Bom dia, Flor! Nós sabemos que o único velho que o povo dá atenção é aquele, né? Aquele que tá de roupa vermelha, com saco vermelho, cheio de presente nas costas, né, Flor? Mas nós somos insistentes, né? Vamos falar com esse povo. Acorda, povo de Deus! Vamos prestar atenção nas coisas. Se tivermos um pouco de boa vontade, de interesse, Flor, a gente acaba compreendendo, né, o que está escrito. Vamos à luz da Bíblia sobre a profecia de Mateus 24, que ali estava sendo falado pelo Filho do Homem, né, Jesus de Nazaré. Filho do Homem é uma expressão, né, que se dava ao Filho humano, né? Então, como Jesus, né, ele, como está em João 1,14, ele se fez carne e habitou entre nós, ele também foi chamado de Filho do Homem. Mas vamos notar passo a passo que a profecia ali falada, né, da destruição do templo, do final, que ali no Mateus 24 ali, está falando de duas coisas: a destruição do templo, né, de Jerusalém, e a destruição também daquela estrutura, né, dos profetas ali de Jerusalém, né? Porque em Mateus 11:13 ele está falando que os profetas e a lei foram até João. Então ali acabou o fim. Esse fim de mundo seria o fim do mundo dos profetas, né? Dali em diante seria o profeta, né? Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então ali Mateus 24, ele é muito precioso para que nós venhamos a prestar atenção passo a passo. E também nós temos que ver o contexto para que nós venhamos a entender os textos, não é verdade? Logo em Mateus 23, nós vamos estar lendo o contexto, o porquê Jesus está falando sobre aquela destruição, né? Porque ali Mateus, no finalzinho ali de Mateus 23, está falando, né? Porque mataram todos os profetas, né? Israel, eles não aceitaram. Tanto é que não aceitou nem o Messias, né? Jesus, né? Não aceitou. Então eles eram rebeldes o tempo todo. Nós vemos um contexto lá em Oséias 4, né? Falando da contenda que Deus tinha estava com aquele povo. E Jesus, quando ele veio para que povo? Ele veio para Israel, né? Lá em Mateus 10, versículo 5, ali quando ele manda os seus discípulos ir pregar, né? Anunciar aquela evangelho, né? Aquele evangelho estava falando para quem? Ele está falando que era para Israel. Não era para gentio, não era para um outro povo. Então aquela advertência que ele estava falando de final de mundo, final de um ciclo, final de uns tempos, era somente para Israel. Não é um mundo todo, esse mundo todo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que ele venha e depois volte uma segunda vez para destruir. Não. Então nós vemos um contexto de Mateus 24, né? Em várias passagens da Bíblia. Mas vamos voltar a um contexto de Isaías 61. Temos esse contexto também em Ezequiel, que ali, né, como eu já disse, que era um costume de ser chamado Filho do Homem. Como é tratado ali aquele atalaia, né? Aquele que estava ali na brecha para ensinar aquele povo a sair daquela mentalidade deles, né? Para se voltar para o mundo espiritual. Deus é espírito, né? Assim como nos dias de hoje, né, os atalaias, né, esses que estão na brecha, querendo mostrar, né, essa precisão do mundo de Deus, que é invisível, mas real. Hebreus 11:1. Hebreus 11, versículo 6. É preciso crer
Deus, invisível, mas real. Então, e ali em Ezequiel, ele fala, filho do homem, põe-te em pé, põe-te em autoridade, né? Nós não temos que temer, né, o sistema, né, que nos conduzido o povo, mas temos que, como atalaia, se pôr na brecha para intervir e mostrar, como nos dias de hoje ainda continuam, né? Como nos dias de Noé, casando-se e dando-se em casamento, né? Falam tanto de uma segunda vinda do Filho do Homem, não é o Filho de Deus, que o Filho do Homem ele consumou na cruz. Ele falou, está consumado, mas muitos não creem que foi consumado a obra de Deus, né? Então esperam ainda um Filho do Homem vir concluir o que ele concluiu. Nós vamos estar lendo alguns textos que mostram claramente que ele concluiu, né? Porque ele veio concluir aquela obra para as tribos, né? Está lá em Mateus 19, me parece, nós vamos estar lendo. Ele veio concluir para as tribos, 12 tribos, né? 12 tribos, assim como o Tiago ali, ele está advertindo as 12 tribos, né? Lê ali no início de Tiago. Então, eles foram advertidos para anunciar, para falar sobre aquele juízo que estava próximo a chegar para as 12 tribos. Ainda está por aí as 12 tribos? Ali em Mateus 24, do 34 ao 36, aí está falando que não passará, né, da palavra de Deus, pode passar tudo, menos a palavra de Deus. E está falando que era para aquela geração. Ele está falando esta geração. Senão estaria falando para, né, uma coisa futura. Mas é ali aqueles juízos que estava próximo. O que é uma coisa próxima, né? Porque Jesus ele já estava ali, então estava anunciando que já estava próximo, né? A conclusão, né? Então, do Filho do Homem para o Filho de Deus. E se foi o Filho do Homem que anunciou e mandou anunciar, a conclusão seria do Filho do Homem, né? Do Filho do Homem. Qual é o Filho do Homem, né? Jesus, ele veio o quê? No povo judeu também, né? Então, do Filho do Homem. Nós vemos lá em Hebreus 7, ali a partir do versículo 12, ele está falando que ali, então, saiu-se aquele projeto levítico de sacrifício, e Jesus, então, ele veio o quê? Da tribo de Judá. Ele veio da tribo de Judá. Ele não é da tribo de Levi, do sacrifício, daquela tribo, né? Que Deus de Melquisedeque, que era tipo de Cristo, né? E depois se concluiu ali naquele povo ali, né? Através de Moisés, trazendo aquelas leis e sacrifícios, né? Aquele modo de conduzir, porque nós somos conduzidos, né? A humanidade foi conduzida, né? Por dispensações, né? Que são alianças. Então tem as alianças, a cada tempo. Então ali estava naquela aliança de governo, mas agora chegou o reino de Deus. É isso que Jesus estava falando. Escalhou o fim daquele reino, né, do governo humano, e ali ia se iniciar o reino de Deus. E ali também na palavra está dizendo que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é nada concreto. O reino de Deus, Deus ele é espírito, né? Então ele veio o quê? Vivificar-nos e trazer-nos para nós esse entendimento, para que nós venhamos. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará desse sentimento mesquinha só de palavras, de ouvir falar, mas nós que precisamos conhecer Deus de verdade, assim como Jó, né? Foi uma história, uma metáfora. Então, nós precisamos conhecer, saber os livros históricos, saber quem falou, com quem falou, por que falou e a quem está falando. Porque nós
esse sistema religioso, ele futuriza, o que não é para futurizar, não sei se é essa palavra, e espiritualiza, né? Eles logo se jogam para a religião e bloqueiam o entendimento para vir entender a que realmente Jesus veio e a que realmente Jesus nos enviou, né? Jesus nos enviou para quê? Né? Está lá em Hebreus 1, no versículo 14, né? Ali, me parece do versículo 6, aí está falando que do 1 até o 14, se você ler ali com um entendimento, tem que tá dizendo que os anjos, né, que são os filhos de Deus, aqueles que são de lá, que estão aqui, que passam por aqui, né? Quem avisou a Maria que Jesus iria nascer, né? E em várias passagens da Bíblia, né? Os anjos são os ministradores, são os trabalhadores, né? Que estão aí, mas que não adianta para o povo parar, porque o povo só quer ser religioso, querem passar a vida inteira abre a Bíblia, aí não sabem, 50 anos passam e não sabem nem abrir a palavra, quanto mais entender a palavra do que está escrito. Então vivem sendo conduzidos pelo leitinho, pelo que lhe dão, né? Vive alimentado pelo que lhe dão e não pelo que entende, né? Porque Deus, ele só trata com aquele que está interessado, né? Aquele que está interessado. Quando muitos a gente começa a falar, a entender, as pessoas começam a se distanciar, começam a se escusar, porque ninguém quer saber da verdade, ninguém quer entender a verdade. Jesus falou tanto, de verdade em verdade vos digo, né? Disse lá em João 15, eu sou a videira verdadeira, mas o povo não quer saber. O povo está sempre vendo coisas que não são reais, mas o que importa para eles são os costumes, as tradições, né? São o que eles aprenderam com o vovô, a vovó, o bisa, o tempo todo no seu meio, entende? Então vamos procurar entender um pouco mais da palavra de Deus, à luz da palavra, para a gente que venhamos a crescer de verdade na graça e no conhecimento, na verdade da palavra, e assim podermos estar o quê? Comendo uma comida sólida, porque só podemos dar aquilo que nós temos, né? Então, como os crerão, quem não está interessado vai crer, se não houver quem insiste em pregar, em falar. Acorda, povo de Deus, preste atenção no que está escrito, preste atenção. Então, filho do homem, né? Como falou a Ezequiel, põe-te em pé, em autoridade, lê como? Procurem ler lá o livro. Então esta foi uma profecia que se completa ali em Mateus 24. E assim foi-se, né? Porque vamos ler e entender que esta profecia começou há 700 anos antes, lá em Isaías 61. E se cumpriu o final do templo, né, da quebra do templo, que ali em Mateus 24, né, os discípulos mostrou o lindo templo para Jesus. Jesus, né, o que adianta essas pedras maravilhosas? Não ficará pedra sobre pedra, porque seria não destruído somente o templo, mas Jerusalém. Então, a primeira vez que ela foi destruída foi, né, por Babilônia, né? Por aquele rei Nabucodonosor, né? Então vamos ler a história de Daniel ali, né? E para a gente estar entendendo, né? Jeremias, que estava ali profetizando, né, também, e nós vamos ver que entender. E Ezequiel, o principal, que estava lá no exílio, pregando para eles, né? E ali que Deus ele interviu, levanta e fala com autoridade. Que o povo tem que prestar atenção no mundo espiritual, não ver como um fantasma, assim como até o próprio Jesus, né? Pedro andou com Jesus, mas quando Jesus se mostrou, é fantasma. Hoje tudo é demônio, né? Mas
não prestam atenção, não têm os que discernimento do Espírito, né? Para saber o que é mal e o que é o que? A visão do entendimento para que nós venhamos a crescer na graça do conhecimento. E estamos nessa transição. Passamos por um processo no tempo de Martinho Lutero, né? Para sairmos um pouquinho daquela visão, né? Comprando um terreninho lá, né? Tem que comprar o terreninho, eu vou para o purgatório, entendeu? E agora nós temos que dar mais um passo, como está lá em Filipenses 3, prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Então temos que dar este passo, né? Ou então ficaremos para trás, né? Porque já está separado os bodes das ovelhas. Já está separado. Então nós temos que entender e concluir nas nossas mentes a palavra de Deus revelada. Não só revelou a Paulo, né? Que ali foi um passo também, mas revela a cada um que está interessado, né? Né? Em fazer o ID. E o ID é esse: como crerão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Quem ensine o quê? Que Jesus disse, né? Ainda que esteja morto, viverá. Vamos entender a palavra? Não é só falar a palavra, mas vamos entender também na prática. Vamos entender a palavra. Ainda que esteja morto, viverá. Como você vê um morto viver? Se você entender a palavra de Deus, você vai entender a palavra de Deus. Amém? Canal Oráculos do Céu, a graça revelada com a irmã Darcy Marie do Facebook, blogueira na real. Inscreva-se. Não esqueça do joinha. Paz seja convosco.